insinuado. Era simplesmente um homem destruído. Rodrigo levantou o olhar, como se tivesse sentido sua presença. Seus olhos, ao encontrarem os dela, refletiram uma mistura tão pura de dor e esperança que Mariana sentiu que algo se quebrava definitivamente dentro de seu peito. "Venho aqui todas as noites", disse ele simplesmente, sua voz rouca como se não a tivesse usado em dias, "esperando que talvez, só talvez, você decida voltar." Mariana permaneceu imóvel, incapaz de avançar ou retroceder, presa num limbo de indecisão. Helena estava no seu apartamento. Conseguiu dizer finalmente as palavras saindo entrecortadas. Disse que estavam reconsiderando, que tinham intimidades pendentes. Uma sombra de compreensão cruzou o rosto de Rodrigo, seguida de algo parecido com raiva. "E você fugiu sem me permitir explicar", respondeu sem acusação em sua voz, simplesmente constatando um fato. Helena foi discutir termos do divórcio. Quer a casa em Angra e ações adicionais da empresa. Foi uma reunião estritamente legal, com nossos advogados presentes até 5 minutos antes dela sair. Passou uma mão trêmula pelo cabelo grisalho, um gesto que Mariana havia visto centenas de vezes quando ele estava frustrado. "O que ela te disse foi calculado precisamente para criar esta reação", continuou, "para semear dúvidas, para nos separar sem ter que fazer nada mais. E funcionou perfeitamente." A verdade de suas palavras golpeou Mariana com força devastadora. Havia caído diretamente na armadilha, permitindo que suas inseguranças e medos fizessem o trabalho que Helena não podia fazer diretamente. "Sinto muito", sussurrou, a desculpa completamente inadequada para o dano causado. Estava tão confusa, tão assustada. Rodrigo se levantou lentamente, mantendo distância, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse fazê-la desaparecer novamente. "Durante estas semanas", disse, cada palavra medida cuidadosamente, "considerei todas as possibilidades, que talvez você tivesse se cansado das complicações, que tivesse decidido que o preço era alto demais. Até cheguei a pensar que talvez tudo tivesse sido um erro, que você estaria melhor sem mim. Deu um passo hesitante em sua direção. Mas há algo que nunca duvidei, nem por um segundo. O que sinto por você. Isso, Mariana, é a única certeza na minha vida agora." As lágrimas que Mariana havia contido durante semanas finalmente encontraram liberação, correndo livremente por suas bochechas. Toda a tensão, o medo, a confusão dos últimos dias se condensaram nesse momento de vulnerabilidade absoluta. "Tenho tanto medo", confessou entre soluços. "Medo de que isso não seja real, de que estejamos destruindo vidas por algo que não durará. Medo de te perder, medo de te ter. Estou tão perdida, Rodrigo." Ele diminuiu a distância entre eles finalmente, tomando-a em seus braços com uma delicadeza infinita, como se ela fosse feita de cristal e pudesse se quebrar com o menor movimento. "Eu também tenho medo", admitiu, sua voz quebrando. "Mas há uma diferença fundamental. Prefiro enfrentar esse medo com você do que viver com a certeza de tê-la perdido." Sob a luz tênue dos postes cariocas, na hora mais escura antes do amanhecer, duas almas perdidas se reencontraram. Não havia garantias, não havia promessas de um caminho fácil. Apenas a decisão compartilhada de avançar juntos em direção ao desconhecido, com os olhos abertos e o coração exposto. "Vamos para casa", disse Rodrigo finalmente, referindo-se ao ateliê que se tornara o único lugar onde podiam ser completamente eles mesmos. E enquanto subiam as escadas em direção àquele refúgio compartilhado, Mariana compreendeu que havia tocado o fundo apenas para descobrir que, mesmo na escuridão mais absoluta, não estava sozinha. Era um conhecimento frágil, mas naquele momento era suficiente. Julho chegou ao Rio como uma mistura curiosa de dias ensolarados e chuvas repentinas. A cidade oscilava entre céus de um azul impossível e tempestades breves mas intensas que lavavam as ruas e deixavam um aroma fresco de terra molhada. Os cariocas, acostumados a essas variações climáticas, carregavam guarda-chuvas junto com óculos de sol, preparados para qualquer eventualidade. Para Mariana e Rodrigo, no entanto, as condições externas pareciam secundárias.
Após sua reconciliação naquela madrugada em frente ao ateliê, haviam começado um processo lento e cuidadoso de reconstrução. Já não se tratava da paixão transbordante dos primeiros meses, mas de algo mais profundo, mais deliberado. Estavam construindo algo real a partir dos escombros que seus próprios medos e inseguranças haviam deixado. A prova final do vestido de madrinha havia sido uma experiência surreal para Mariana. De pé no elegante ateliê da costureira em Ipanema, enquanto Fernanda girava entusiasmada diante dos espelhos, rodeada de tules e sedas, a culpa continuava sendo uma companheira constante. Mas agora, em vez de permitir que a paralisasse, Mariana havia decidido canalizá-la numa resolução firme. Seria a melhor madrinha possível. Apoiaria sua amiga incondicionalmente neste momento importante e, quando chegasse o momento adequado, enfrentaria as consequências de suas ações. Rodrigo, por sua vez, havia finalizado oficialmente os termos do divórcio. Helena obteria o apartamento no Leblon, a casa de praia em Angra dos Reis, uma compensação econômica substancial e uma porcentagem de ações da empresa que garantiria sua independência financeira pelo resto de sua vida. Em troca, aceitava um processo discreto e sem escândalos públicos. É o mínimo que posso fazer, havia explicado Rodrigo a Mariana, enquanto revisavam os documentos finais no ateliê. Durante 20 anos, Helena representou perfeitamente o papel que se esperava dela. Merece identidade própria, não misericórdia. A preparação para o casamento avançava a toda velocidade. Faltava apenas uma semana para o grande evento na Fazenda Baiana, e Fernanda oscilava entre a excitação febril e momentos inexplicáveis de dúvida que Mariana notava, mas não se atrevia a questionar muito profundamente. Foi durante uma destas sessões de últimos preparativos, enquanto ajudava Fernanda a organizar as lembrancinhas para os convidados, quando ocorreu a quarta grande revelação que mudaria o curso de suas vidas. Estavam sozinhas no apartamento temporário de Fernanda, um espaçoso flat em Ipanema que utilizava enquanto o apartamento familiar estava sendo renovado segundo os desejos de Helena. Pequenas caixas de bem-casados artesanais cobriam a mesa da sala de jantar, junto com cartões personalizados que deviam acompanhá-las. "Pode me passar a lista final de convidados? Está na minha bolsa", pediu Fernanda, concentrada em escrever nomes nos cartões com uma caligrafia perfeita. Mariana procurou na bolsa de grife, encontrando uma pasta meticulosamente organizada. Ao abri-la, um envelope caiu no chão. Recolheu-o automaticamente, notando que estava aberto e continha o que pareciam resultados médicos. "Acho que isto caiu", disse, estendendo o envelope sem olhar seu conteúdo. Fernanda levantou o olhar, sua expressão transformando-se instantaneamente ao ver o envelope. Um rubor intenso cobriu suas bochechas enquanto o pegava rapidamente, guardando-o na pasta. "Obrigada", murmurou, subitamente absorta nos cartões à sua frente. Algo em sua reação acendeu um alarme em Mariana. Conhecia Fernanda há 15 anos. Podia ler suas microexpressões como um livro aberto. "Está tudo bem?", perguntou cautelosamente. Fernanda continuou escrevendo nomes, sua mão ligeiramente menos firme que antes. "Claro", respondeu com uma leveza forçada. "Só exames de rotina pré-nupciais. Nada importante. Em circunstâncias normais, Mariana teria deixado passar o assunto. Mas algo na tensão repentina de Fernanda, combinado com pequenos sinais que havia notado nas últimas semanas, náuseas matinais que Fernanda atribuía ao estresse, a súbita aversão ao café que sempre havia adorado, criaram uma suspeita que não pôde ignorar. "Fernanda", disse suavemente, colocando sua mão sobre a da amiga para deter o movimento mecânico da caneta. "Você pode me contar qualquer coisa. Sabe disso, não é?" As palavras carregadas de ironia involuntária dada sua própria situação pareceram quebrar algo dentro de Fernanda. Seus olhos se encheram de lágrimas que lutou para conter. "É tão complicado", começou, sua voz apenas um sussurro. "Você está grávida?", perguntou Mariana diretamente, surpreendendo-se com sua própria audácia. Fernanda a olhou com olhos enormes, como um animal encurralado. "Como você soube?", perguntou finalmente, confirmando a suspeita. "Conheço você", respondeu simplesmente Mariana.
Isso é um problema, quero dizer, você está prestes a se casar. Fernanda deixou escapar uma risada triste, quase amarga. Esse é precisamente o problema, disse, enxugando uma lágrima furtiva. O bebê não é do André. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Mariana sentiu que o mundo desacelerava enquanto processava a implicação dessas palavras. O quê? Conseguiu articular finalmente. Fernanda levantou-se abruptamente, caminhando até a janela que dava para a rua movimentada. Sua silhueta se recortava contra a luz intensa do meio-dia carioca, os ombros ligeiramente curvados, como se carregassem um peso invisível. Durante a viagem a Arraial da Ajuda, tivemos uma discussão. Começou, as palavras saindo agora num fluxo imparável. André queria adiantar o casamento. Eu sentia que tudo estava indo rápido demais. Saí para caminhar sozinha pela praia para clarear minhas ideias e encontrei Pedro, um velho amigo da faculdade que por coincidência estava lá. Fez uma pausa, reunindo forças para continuar. Tomamos algumas caipirinhas, conversamos durante horas sobre dúvidas, expectativas, a pressão de seguir caminhos predeterminados. Uma coisa levou à outra. Foi só uma noite, um erro nascido da confusão e talvez do medo. No dia seguinte, André apareceu com um anel desculpando-se por me pressionar, prometendo que iríamos no meu ritmo. Sua voz quebrou na última frase. Mariana permaneceu imóvel, processando a confissão, consciente da ironia cruel da situação. Ela, que levava meses atormentada pela culpa de trair Fernanda, agora se encontrava no papel de confidente para uma traição diferente. "O que você vai fazer?" perguntou finalmente, levantando-se para unir-se à amiga junto à janela. Fernanda a olhou com olhos que refletiam um desespero puro. "Não sei", admitiu. "André merece alguém que o ame completamente, sem reservas. E este bebê merece nascer, na verdade, não numa mentira elaborada." Mariana tomou suas mãos entre as suas, sentindo o tremor sutil que as percorria. "Você ama André?" perguntou suavemente. Fernanda fechou os olhos brevemente. "Gosto profundamente dele", respondeu com honestidade. "É bom, generoso, seria um pai maravilhoso. Mas sempre senti que estava me conformando com uma vida que outros desenharam para mim, como se estivesse interpretando um papel numa peça escrita por outra pessoa." As palavras ressoaram tão profundamente com a própria experiência de Mariana que sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era como se o universo estivesse criando um espelho perfeito, mostrando-lhe sua situação do outro lado. "Você precisa dizer a verdade", disse finalmente. "A André, a seus pais. Não pode construir uma vida sobre mentiras, Fernanda. Eventualmente a verdade sempre encontra seu caminho." Um sorriso triste apareceu nos lábios de Fernanda. "É curioso escutar você falar de verdade e mentiras", comentou sem malícia. "Você tem estado tão distante nesses meses, tão reservada. Às vezes sinto que já não te conheço realmente." A culpa golpeou Mariana com força renovada. Ali estava sua amiga, abrindo-se completamente, enquanto ela continuava escondendo sua própria verdade devastadora. Nesse momento, tomou uma decisão. Se pedia a Fernanda que fosse corajosa, que enfrentasse as consequências de suas ações, não podia fazer menos ela mesma. "Há algo que preciso te contar", disse, seu coração batendo dolorosamente contra suas costelas. "Algo que mudará para sempre como você me vê." Fernanda a olhou com uma mistura de curiosidade e apreensão. "O que poderia ser tão terrível?" perguntou com um sorriso inseguro. Mariana tomou uma respiração profunda, preparando-se para pronunciar as palavras que havia evitado durante quase um ano. "Estou apaixonada pelo seu pai", disse simplesmente. "E ele está apaixonado por mim. Estamos nos vendo desde setembro." O silêncio que se seguiu foi absoluto. A cor abandonou o rosto de Fernanda tão rapidamente que por um momento Mariana temeu que pudesse desmaiar. Quando finalmente falou, sua voz soava distante, como se viesse de outro lugar. "Meu pai? Meu pai e você?" repetiu mecanicamente, como se as palavras não fizessem sentido nessa ordem. "Todo esse tempo?" Mariana assentiu, incapaz de acrescentar algo que pudesse suavizar o impacto. Fernanda deu um passo atrás, depois outro, aumentando fisicamente a distância entre elas, como se Mariana tivesse se transformado em algo irreconhecível,
potencialmente perigoso. O divórcio foi por você? Perguntou, conectando pontos com uma rapidez que Mariana não havia antecipado. Não foi planejado, respondeu Mariana, consciente de quão inadequada soava a explicação. Simplesmente aconteceu. Lutamos contra isso, tentamos negá-lo, mas... Chega! Exclamou Fernanda, levantando uma mão. Não quero detalhes, não posso processar isto agora. Dirigiu-se para a porta com movimentos rígidos, como uma autômata. Preciso que você vá embora, disse, abrindo a porta sem olhar para Mariana. Agora. Fernanda, por favor, suplicou Mariana, lágrimas rolando livremente por suas bochechas. Podemos conversar sobre isso. Posso explicar... Explicar exatamente o quê? Interrompeu Fernanda, sua voz quebrando-se finalmente. Como minha melhor amiga e meu pai têm me enganado durante meses. Como a pessoa em quem eu mais confiava me traiu da pior maneira possível. As palavras eram como facas, cada uma encontrando precisamente os pontos mais vulneráveis. Te amo como uma irmã, conseguiu articular Mariana entre lágrimas. Nunca quis te machucar. Fernanda finalmente a olhou, seus olhos refletindo uma mistura de dor e fúria que Mariana nunca havia visto direcionada a ela. Se realmente me amasse, nunca teria feito isso, respondeu com uma calma terrível. Vá embora. E diga ao meu pai que não quero vê-lo também. Nenhum dos dois é bem-vindo no meu casamento. A porta se fechou com um golpe definitivo, deixando Mariana no corredor, devastada, mas estranhamente aliviada. A verdade, finalmente, havia encontrado seu caminho. E embora o preço imediato parecesse insuportavelmente alto, algo dentro dela sabia que este era o único caminho possível em direção à redenção, se é que tal coisa era possível. Com passos inseguros, saiu do edifício para a tarde abafada do rio, sabendo que devia encontrar Rodrigo imediatamente. O pior havia acontecido, e agora deviam enfrentá-lo juntos. Agosto no Rio era tradicionalmente um mês de transição. As chuvas de inverno começavam a diminuir, dando lugar a dias mais longos e ensolarados que anunciavam a aproximação da primavera. Os ipês amarelos explodiam em flores por toda a cidade, criando manchas douradas contra o céu, cada vez mais azul, enquanto os cariocas começavam a planejar os primeiros churrascos na praia do ano. Para Mariana e Rodrigo, este agosto oferecia um estranho consolo. Após a confrontação devastadora com Fernanda, haviam entrado num período de isolamento autoimposto, processando as consequências de sua verdade finalmente revelada. O casamento nunca chegou a ser celebrado. 3 dias depois da confissão de Mariana, Fernanda havia cancelado tudo. A fazenda baiana, o buffet para 200 convidados, o vestido desenhado especificamente para ela. André recebeu a verdade completa, tanto sobre a gravidez quanto sobre a paternidade, com uma dignidade que surpreendeu a todos. Helena, por sua vez, encontrou nesta nova crise familiar a oportunidade perfeita para se posicionar como a vítima definitiva em seu círculo social, recebendo a simpatia e o apoio incondicional de amizades que anteriormente haviam começado a se distanciar. Rodrigo tentou repetidamente contatar sua filha, mas todas as suas ligações foram desviadas para a caixa postal. Suas mensagens ficaram sem resposta, e quando se apresentou em seu apartamento, encontrou apenas uma empregada que o informou que a senhorita não estava disponível. Ela precisa de tempo, havia dito Mariana, tentando consolá-lo enquanto ele contemplava com o olhar perdido a cidade a partir da janela do ateliê. Recebeu golpes demais de uma vez só. Sou o pai dela, havia respondido ele, sua voz quebrando ligeiramente. Apesar de tudo, apesar dos meus erros, continuo sendo o pai dela. A culpa continuava sendo uma presença constante, mas havia começado a se transformar em algo diferente. Uma aceitação da responsabilidade, um compromisso de enfrentar as consequências de suas decisões com integridade, sem mais mentiras nem ocultamentos. O primeiro indício de que algo poderia estar mudando chegou numa manhã quente de meados de agosto. Mariana estava no ateliê, trabalhando numa série nova de pinturas que, pela primeira vez em meses, incorporavam azuis luminosos e amarelos solares entre os habituais tons escuros.
Era como se o ato de finalmente enfrentar a verdade tivesse desbloqueado algo dentro dela, permitindo que a luz começasse a se filtrar novamente em sua obra. O toque do telefone interrompeu sua concentração. Era um número desconhecido. Alô? Atendeu limpando distraidamente as mãos manchadas de tinta num pano. Um breve silêncio do outro lado e então... Mariana, é a Fernanda. O coração de Mariana deu um salto. Durante um momento, foi incapaz de responder. Você está aí? Perguntou Fernanda. Sim, estou aqui. Conseguiu articular finalmente. Não esperava... É bom ouvir sua voz. Outro silêncio, este mais prolongado. Precisamos conversar, disse Fernanda finalmente, seu tom neutro, impossível de interpretar. Pessoalmente. Pode vir ao Jardim Botânico em 1 hora? Perto do Lago das Vitórias Régias. Claro, respondeu Mariana imediatamente. Estarei lá. A ligação terminou tão abruptamente quanto havia começado, deixando Mariana num estado de nervosismo e esperança cautelosa. Seria possível que Fernanda estivesse disposta a ouvir, a tentar compreender? Ou simplesmente queria a oportunidade de expressar sua raiva pessoalmente? Ligou para Rodrigo imediatamente para informá-lo, mas a chamada foi para a caixa postal. Ele estava numa reunião importante com investidores internacionais. A primeira grande negociação desde que os rumores sobre sua vida pessoal haviam começado a afetar a percepção pública da empresa. O Jardim Botânico, ao meio-dia, era um oásis de tranquilidade no agito carioca. Sob a sombra de árvores centenárias, turistas e moradores locais buscavam refúgio do sol intenso. O Lago das Vitórias Régias refletia o azul profundo do céu, suas enormes folhas circulares criando plataformas verdes sobre a água escura. Mariana chegou 15 minutos antes, nervosa demais para esperar no ateliê. Localizou Fernanda imediatamente. Estava sentada num banco à sombra, vestindo um simples vestido branco que contrastava com sua pele ligeiramente bronzeada. Sua barriga mostrava já um leve arredondamento, apenas perceptível para quem não o estivesse procurando especificamente. Ao se aproximar, Mariana notou algo diferente em sua antiga amiga. Uma serenidade nova, uma presença mais centrada que não havia estado ali antes. Oi, disse simplesmente detendo-se a alguns passos do banco. Fernanda a olhou, seus olhos sem revelar a tempestade de emoções que certamente sentia. Sente-se, indicou fazendo um gesto em direção ao espaço livre ao seu lado. Mariana obedeceu mantendo uma distância prudente. Durante vários minutos, nenhuma falou. Observavam em silêncio o movimento dos pássaros, o passeio das famílias, as borboletas que dançavam ao redor das flores tropicais. Estive na Chapada Diamantina, disse finalmente Fernanda, rompendo o silêncio. Só alguns dias de caminhada. O médico não recomendava fazer trilhas muito difíceis no meu estado. Mariana a olhou surpresa. De todas as formas em que havia imaginado que começaria esta conversa, esta não figurava em suas possibilidades. Precisava de espaço para pensar, para processar, continuou Fernanda, seu olhar ainda fixo no lago. Toda a minha vida foi uma mentira confortável. Meus pais nunca se amaram de verdade. Eu quase cometi o mesmo erro. Estava seguindo um roteiro escrito por outros, convencendo-me de que era o que eu queria. Virou-se finalmente para olhar diretamente para Mariana. O que você e meu pai fizeram foi terrível, disse sem rodeios. Vocês me traíram da pior maneira possível. As duas pessoas em quem eu mais confiava, conspirando pelas minhas costas durante meses. Mariana sentiu que as lágrimas começavam a se formar, mas se obrigou a manter a compostura. Este era o momento de Fernanda, não o seu. Não tenho justificativa, respondeu com voz suave. O que fizemos esteve errado. A forma como fizemos esteve errada. Não há desculpas que valham. Fernanda assentiu lentamente. Durante as primeiras semanas, eu odiava vocês dois, confessou. Planejava formas elaboradas de me vingar, de fazer vocês sentirem ao menos uma fração da dor que eu sentia. Fez uma pausa, passando inconscientemente uma mão sobre sua barriga levemente arredondada. Mas então, uma noite numa pousada na Chapada, uma senhora idosa me disse algo que não consegui esquecer. Me disse, o rancor é um veneno que você mesma toma, esperando que prejudique os outros. E percebi que ela tinha razão.
Eu estava me envenenando por dentro. Um grupo de crianças passou correndo junto delas, rindo e gritando no abandono feliz da infância. Fernanda os observou com um sorriso melancólico. Não vou fingir que não dói, continuou, voltando sua atenção para Mariana. Dói muito, mas também vejo vocês dois pela primeira vez realmente vivos, e me pergunto quantos anos meu pai passou simplesmente existindo, sem viver realmente. Mariana conteve a respiração, mal se atrevendo a esperar o que parecia estar implícito nessas palavras. Isso significa que você poderia nos perdoar algum dia? Perguntou tentativamente. Fernanda deixou escapar um suspiro prolongado. O perdão é um processo, não um evento, respondeu. Não posso prometer que as coisas voltem a ser como antes, porque isso é impossível, mas estou disposta a tentar construir algo novo. Diferente, mas talvez igualmente valioso à sua maneira. As lágrimas que Mariana havia contido finalmente encontraram liberação, rolando silenciosamente por suas bochechas. É mais do que merecemos, conseguiu articular. Não se trata de merecer, corrigiu Fernanda suavemente. Trata-se de escolher. Escolho não permitir que a raiva defina o resto da minha vida. Escolho dar a este bebê, acrescentou tocando sua barriga, a oportunidade de conhecer seu avô, de ter você em sua vida. Virou-se completamente para Mariana, tomando suas mãos num gesto que parecia impossível apenas algumas semanas antes. Me dê tempo, pediu. Preciso reconstruir minha vida à minha maneira. André e eu estamos explorando possibilidades. Acontece que ele também tem seus próprios segredos, suas próprias verdades não ditas. Estamos aprendendo a ser honestos, realmente honestos, pela primeira vez. Mariana assentiu, apertando suavemente as mãos de Fernanda. Todo o tempo que você precisar, prometeu. Estaremos aqui quando estiver pronta. Sentaram-se em silêncio novamente, mas era um silêncio diferente agora, não carregado de tensão, mas de possibilidades futuras. O sol de agosto brilhava sobre o lago, criando reflexos diamantinos na água. Uma brisa ocasional oferecia momentos de alívio do calor, trazendo consigo o aroma de flores tropicais e terra quente. Você deveria ligar para o papai, disse finalmente Fernanda, levantando-se do banco. Ele está sofrendo, embora tente esconder. Mariana se levantou também, insegura sobre se o momento permitia um abraço ou se tal intimidade seria prematura. Vou ligar, prometeu. E Fernanda, obrigada. Por esta oportunidade, pela sua força. Um sorriso tênue, o primeiro dirigido genuinamente a ela desde a revelação, apareceu brevemente nos lábios de Fernanda. Não faço isso só por vocês, respondeu, iniciando o caminho de volta. Faço por mim, por este bebê, pela família imperfeita, mas autêntica que todos merecemos ter. Enquanto via Fernanda se afastar, sua figura branca destacando-se contra o verde intenso do parque, Mariana sentiu que algo fundamental mudava dentro dela. A culpa continuava ali, provavelmente nunca desapareceria completamente, mas agora estava acompanhada de algo novo. Esperança. Não a esperança ingênua de um final de conto de fadas, mas a esperança madura de possibilidades reais, de relações imperfeitas, mas honestas, de um futuro construído sobre verdades difíceis em lugar de mentiras confortáveis. Com mãos ligeiramente trêmulas, pegou seu celular e discou o número de Rodrigo. Era hora de compartilhar com ele este primeiro raio de luz depois da tempestade mais escura. Setembro chegou ao Rio, trazendo consigo os primeiros indícios de primavera. As manhãs amanheciam com uma claridade renovada, o ar perfumado pelo aroma dos ipês roxos que começavam a florescer por toda a cidade. As praias, ainda relativamente vazias em comparação com a loucura do verão, ofereciam o cenário perfeito para longas caminhadas contemplativas, com o mar revitalizado pelas chuvas de inverno quebrando suavemente na areia. Para Mariana e Rodrigo, este setembro marcava exatamente um ano desde aquele jantar fatídico onde tudo havia começado. Um ano de transformação absoluta, de decisões impossíveis, de dor e revelações, de perdas e, finalmente, de uma reconstrução lenta mas constante. O ateliê de Santa Teresa.
que havia sido seu refúgio durante os meses de segredos, agora se transformava em algo diferente, um espaço genuíno de criação e vida compartilhada. Mariana havia começado a experimentar com novas técnicas, abandonando gradualmente os tons escuros que haviam dominado seu trabalho durante a etapa de culpa e ocultamento. Suas novas obras incorporavam uma paleta mais luminosa, embora continuassem refletindo a complexidade emocional de sua experiência. Rodrigo havia completado finalmente seu divórcio. O acordo assinado outorgava a Helena exatamente o que havia exigido: o apartamento do Leblon, a casa de praia em Angra, uma compensação econômica considerável e uma porcentagem significativa de ações da empresa. Em troca, ela se comprometia a manter uma aparência de civilidade em público e a não interferir na relação de Rodrigo com Fernanda. É um preço justo, havia comentado ele enquanto assinava os documentos finais. Por 20 anos de sua vida, dedicados a um casamento que nunca foi o que deveria ter sido. A relação com Fernanda continuava frágil, mas estava em processo de cura. Após aquele encontro inicial no Jardim Botânico, haviam estabelecido um padrão tentativo de comunicação. Primeiro mensagens ocasionais, depois ligações breves e, finalmente, um jantar compartilhado em território neutro, um pequeno restaurante italiano na Gávea, onde nenhum deles tinha recordações prévias. A conversa havia sido desconfortável no início, repleta de silêncios e tópicos seguros deliberadamente superficiais. Mas, gradualmente, à medida que a noite avançava e o vinho suavizava as defesas, começaram a emergir verdades mais profundas. Sempre soube que o casamento de vocês não era convencional, havia confessado Fernanda, dirigindo-se a seu pai. O jeito como você e mamãe coexistiam como estranhos cordiais na mesma casa. Mas acho que me convenci de que era assim que funcionavam os casamentos adultos. Rodrigo havia tomado sua mão sobre a mesa, um gesto tentativo que ela não rejeitou. Sinto muito por isso, respondeu com sinceridade. Sinto ter te dado um modelo tão defeituoso do que deveria ser o amor. Sua mãe e eu cometemos o erro de confundir conveniência com compatibilidade, dever com desejo. Não cometa nossos erros. A conversa havia terminado com a promessa de mais encontros, uma ponte frágil mas real, estendendo-se sobre o abismo que os havia separado. A UFRJ havia aceitado o projeto final de Mariana para sua graduação, uma série intitulada Verdades Incômodas, que explorava visualmente o contraste entre as vidas que construímos para os outros e as que vivemos internamente. Seu professor, impressionado pela evolução técnica e emocional que mostrava, a havia recomendado para uma bolsa de estudos avançados em São Paulo. A notícia da bolsa havia criado o primeiro momento genuíno de crise em sua relação reconstruída com Rodrigo. Você deveria aceitar, havia dito ele imediatamente, embora Mariana não tivesse deixado de notar o breve lampejo de pânico em seus olhos. É uma oportunidade extraordinária. Significaria nos separarmos durante pelo menos 1 ano, respondeu ela, estudando sua reação. Depois de tudo o que passamos para estarmos juntos, Rodrigo tomou seu rosto entre suas mãos, um gesto que havia se tornado familiar e reconfortante nos últimos meses. Escute bem, disse com uma intensidade tranquila. O que temos não depende da proximidade física. Se há algo que aprendi neste ano, é que o real persiste através das tempestades. Se seu sonho está em São Paulo, então é para lá que você deve ir. E nós? Perguntou ela, a vulnerabilidade exposta em sua voz. Existem aviões, existem fins de semana, respondeu ele com um sorriso suave. E mais importante ainda, existe confiança. Já não precisamos nos agarrar desesperadamente um ao outro por medo de perder. O que temos foi testado no fogo. Algumas horas de distância não o destruirão. Essa conversa havia marcado um ponto de virada em seu relacionamento. Já não eram 2 pessoas unidas pela intensidade de uma paixão proibida, mas 2 indivíduos, escolhendo conscientemente construir algo duradouro, algo que respeitava a individualidade tanto quanto celebrava a conexão. Uma tarde de fins de setembro, enquanto preparavam a solicitação para a bolsa, Fernanda ligou com uma notícia inesperada.
André e ela haviam decidido tentar novamente, mas em termos completamente diferentes. Tivemos conversas honestas, realmente honestas, explicou, sua voz transmitindo uma mistura de nervosismo e determinação. Sobre o bebê, sobre nossos medos, sobre o que realmente queremos, não o que outros esperam de nós. Rodrigo, ouvindo no viva voz junto a Mariana, não pôde conter sua surpresa. Ele está disposto a criar um filho que não é biologicamente dele? Perguntou. A risada suave de Fernanda ressoou através do telefone. Acontece que André tem sua própria história familiar complicada, respondeu. O pai dele, o que todos conhecemos como tal, não é seu pai biológico. Ele descobriu há anos, mas a família mantém a ficção pública. Ele compreende melhor que ninguém que a paternidade vai além da genética. A ligação terminou com um convite que nenhum dos dois havia esperado receber tão cedo. Quero que vocês venham jantar no próximo fim de semana, disse Fernanda. Para conhecer melhor André, para falar sobre o futuro, sobre como vamos fazer esta estranha família reconstituída funcionar. Depois de desligar, Rodrigo permaneceu em silêncio durante vários minutos, processando o que acabara de acontecer. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção contida. 1 ano atrás, exatamente nestas datas, eu estava vivendo uma mentira que havia durado 2 décadas, cumprindo expectativas alheias, existindo, mas não vivendo realmente. Aproximou-se de Mariana, tomando suas mãos entre as suas. Agora estou aqui com a mulher que amo, reconciliando-me com minha filha, preparando-me para ser avô, apoiando você para que siga seus sonhos, mesmo que signifique distância temporária. É como se eu tivesse despertado de um longo sonho para descobrir que a vida real é mais complexa, mais dolorosa às vezes, mas infinitamente mais satisfatória que a ilusão de perfeição. Mariana recostou-se contra ele, sentindo o batimento constante de seu coração. Esse ritmo que se tornara a âncora em seu mundo transformado. Pagamos um preço alto, refletiu. Todos nós. Mas talvez esse fosse o único caminho para algo autêntico. Naquela noite, enquanto o rio se preparava para dormir sob um céu extraordinariamente estrelado, Mariana completou a última pintura de sua série para a universidade. Diferente das anteriores, esta mostrava 2 figuras claramente definidas. Não mais silhuetas sem rosto, separadas por barreiras invisíveis, mas pessoas completas, imperfeitas, conectadas não pela paixão cega, mas pela escolha consciente, pela verdade compartilhada, pelo caminho percorrido juntos através da tempestade. Intitulou a obra O Valor da Verdade. E enquanto contemplava a tela ainda úmida, compreendeu que havia capturado não apenas sua história pessoal, mas uma verdade universal, que só quando nos atrevemos a ser autênticos, com todos os riscos que isso implica, podemos experimentar a plenitude do que significa realmente estar vivo. Outubro trouxe ao rio aquele peculiar resplendor dourado que banha a cidade durante a primavera, transformando seus morros verdes e praias curvilíneas em cenários de conto. As temperaturas haviam subido a um nível agradável, permitindo longos passeios, sem o tormento do verão, nem as chuvas frequentes do inverno. Era uma época de transição, um equilíbrio perfeito entre estações que parecia refletir o momento vital que Mariana e Rodrigo atravessavam. A solicitação para a Bolsa de São Paulo havia sido enviada e agora esperavam a resposta que poderia determinar o rumo de suas vidas nos próximos meses. A incerteza, que antes teria sido uma fonte de ansiedade, agora a enfrentavam com uma serenidade nova, confiantes de que qualquer resultado serviria como base para continuar construindo juntos. O jantar com Fernanda e André havia sido surpreendentemente agradável. O jovem empresário baiano resultou ser muito mais do que aparentava em sua fachada de herdeiro tradicional. Inteligente, reflexivo, com um senso de humor inesperado que relaxou a tensão inicial. A forma como olhava para Fernanda, com uma mistura de admiração e cumplicidade, revelava uma conexão genuína que ia além das convenções sociais ou das expectativas familiares. Nunca imaginei que terminaríamos assim, havia comentado Fernanda para o final da noite. Uma mão descansando inconscientemente sobre sua barriga já visivelmente arredondada. Os 4 sentados à mesma mesa,
falando sobre um futuro compartilhado. A vida raramente segue os caminhos que traçamos para ela, respondeu André, tomando sua mão com naturalidade. Acho que todos aprendemos isso no último ano. Rodrigo, observando a cena com uma mistura de orgulho e melancolia, havia acrescentado: o importante não é o caminho que esperávamos percorrer, mas como navegamos o que realmente se apresenta diante de nós. Naquela noite de volta ao ateliê que havia se convertido em lar para ambos, Mariana e Rodrigo haviam decidido dar mais um passo em seu processo de reconstrução. Era hora de enfrentar os pais dela, que continuavam mantendo um silêncio doloroso desde aquela visita desastrosa meses atrás. A oportunidade chegou em meados de outubro, quando Mariana recebeu uma ligação inesperada de sua mãe. A voz de Teresa soava tentativa, quase frágil, tão diferente da indignação ardente de seu último encontro. Seu pai não está bem, disse sem preâmbulos. Nada grave, só a pressão alta que tem incomodado. O médico recomenda evitar aborrecimentos. A mensagem implícita era clara. Se fosse visitá-los, deveria ir sozinha, sem Rodrigo, sem confrontações. Irei amanhã, prometeu Mariana, sentindo o familiar nó de ansiedade formando-se em seu estômago. Mas, mãe, preciso que saiba algo. Rodrigo é parte da minha vida. Não posso nem quero separar essas duas realidades. O silêncio do outro lado da linha se estendeu tanto que por um momento pensou que a ligação tinha caído. Seu pai e eu temos conversado, disse finalmente Teresa, cada palavra medida cuidadosamente. Não aprovamos a situação. Provavelmente nunca aprovaremos completamente. Mas você é nossa única filha, e estes meses de distanciamento têm sido difíceis. Não era uma aceitação, nem sequer uma reconciliação plena, mas era uma porta entreaberta. Mariana a tomou como o que era, um primeiro passo tentativo em direção a um possível entendimento. A visita à casa familiar em Niterói resultou menos tensa do que o esperado. Seu pai, Antônio, parecia efetivamente mais frágil, sua habitual energia contida substituída por uma quietude que resultava desconcertante. A conversa girou inicialmente ao redor de temas seguros: a universidade, o projeto final, a possível bolsa em São Paulo. Só quando o almoço estava concluindo, Antônio abordou finalmente o elefante na sala. É sério? Perguntou simplesmente. O que vocês têm é algo real. A pergunta, formulada sem hostilidade, mas com uma curiosidade genuína, pegou Mariana de surpresa. Havia esperado recriminações, não interesse verdadeiro. Sim, pai, respondeu com a mesma sinceridade. É o mais real que já senti. Não foi planejado, não foi buscado, mas é autêntico. E depois de tudo o que passamos para estarmos juntos, sei que não é algo passageiro. Antônio assentiu lentamente, trocando um olhar com Teresa, que continha décadas de comunicação silenciosa. Sua mãe e eu nos conhecemos quando ela tinha 16 anos e eu 21, disse finalmente. Os pais dela se opuseram firmemente. Diziam que ela era jovem demais, que eu não tinha futuro, que era apenas um capricho adolescente. Era uma história que Mariana havia ouvido fragmentariamente ao longo dos anos, mas nunca neste contexto, nunca como um paralelo à sua própria situação. O que vocês fizeram? Perguntou, embora já conhecesse parcialmente a resposta. Um sorriso fugaz cruzou o rosto cansado de seu pai. Esperamos, respondeu simplesmente. 2 anos até que sua mãe completou 18. Nos víamos às escondidas, escrevíamos cartas, construímos nosso amor sob a desaprovação e quando finalmente pudemos estar juntos abertamente, juramos que nunca permitiríamos que ninguém se interpusesse entre nós. Teresa tomou a mão de seu marido, sua expressão suavizando-se com as lembranças compartilhadas. A ironia, é claro, continuou Antônio, é que nos tornamos exatamente o tipo de pais contra os quais lutamos, estabelecendo regras, desaprovando escolhas, tentando controlar tudo. Olhou diretamente para Mariana, seus olhos refletindo uma mistura de arrependimento e resolução. Não aprovo a forma como aconteceu, disse com firmeza. Acredito que tanto você quanto ele lidaram com tudo isso da pior maneira possível, causando dor desnecessária a pessoas inocentes. Fez uma pausa, respirando profundamente.
Mas também não posso negar que, em algum nível, entendo o que é estar disposto a enfrentar a desaprovação do mundo pela pessoa que se ama. Sua mãe e eu vivemos isso, embora em circunstâncias muito diferentes. Mariana sentiu que lágrimas silenciosas começavam a rolar por suas bochechas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de liberação, depois de meses de tensão acumulada. Isso significa que gostaríamos de conhecê-lo, interrompeu Teresa, sua voz misturando determinação e vulnerabilidade. Não para dar nossa bênção, não ainda, mas para entender quem é o homem que capturou tão completamente o coração de nossa filha. Naquela noite, enquanto compartilhava a conversa com Rodrigo, Mariana compreendeu que estavam vivendo um momento crucial em sua história compartilhada. As peças quebradas começavam a se recompor, não na forma original, perfeita e artificial, mas num mosaico novo, imperfeito mas autêntico, onde as rachaduras visíveis se convertiam em parte integral do desenho. É como o kintsugi, comentou Rodrigo, referindo-se à técnica japonesa de reparar cerâmica quebrada com ouro, transformando as imperfeições em parte da beleza do objeto. Todos esses relacionamentos quebrados não voltam ao seu estado original, mas se transformam em algo novo, onde as cicatrizes são visíveis, mas preciosas. A metáfora ressoou profundamente em Mariana. Suas pinturas recentes haviam começado a incorporar elementos desta filosofia. Linhas douradas atravessando composições fragmentadas, unindo partes díspares num todo coeso, mas marcadamente diferente de seu estado inicial. No final de outubro, chegou a notícia. Mariana havia obtido a bolsa para estudos avançados em São Paulo. Começaria em janeiro, o que significava que teriam 2 meses para preparar a transição. A emoção da oportunidade profissional se misturava com a antecipação da separação física, criando uma doce melancolia em suas celebrações. Encontraremos o jeito, prometeu Rodrigo, enquanto brindavam no terraço do ateliê, sob um céu carioca surpreendentemente límpido. São Paulo não é tão longe, e temos algo que muitos casais que compartilham o mesmo teto não possuem: a certeza absoluta de que o que construímos pode sobreviver a qualquer tempestade. Mariana o olhou sob a luz prateada da lua, observando como o ano transcorrido havia deixado mais cabelos grisalhos em suas têmporas, pequenas rugas novas ao redor de seus olhos, sinais físicos do caminho percorrido. E, no entanto, também notava uma vitalidade, uma presença plena que não havia estado ali quando o conheceu, como se finalmente estivesse habitando completamente sua própria vida em lugar de representar um papel designado. Você acha que teríamos chegado aqui por um caminho diferente? Perguntou, contemplando a cidade que se estendia diante deles, um mar de luzes piscando sob o manto da noite. Um com menos dor, menos complicações? Rodrigo considerou a pergunta durante um longo momento, seu olhar perdendo-se no horizonte urbano. Não acredito, respondeu finalmente. Alguns aprendizados só se adquirem através do fogo. A autenticidade que encontramos, a honestidade brutal conosco mesmos e com os outros. Duvido que teríamos chegado a isso por um caminho mais fácil. Tomou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dela num gesto que havia se tornado tão natural quanto respirar. O que me consola, continuou, é saber que o preço que pagamos não foi em vão, que Fernanda está encontrando seu próprio caminho autêntico, que Helena finalmente está descobrindo quem é além de seu papel como minha esposa, que seus pais estão recordando suas próprias batalhas pelo amor verdadeiro. Mariana apoiou sua cabeça no ombro dele, sentindo o familiar calor que emanava de seu corpo, o aroma que havia chegado a associar com segurança e pertencimento. Somos como pedras num lago, refletiu. As ondas de nossas decisões se estendem muito além de nós, afetando vidas que nem imaginamos. A diferença, acrescentou Rodrigo, beijando suavemente seu cabelo, é que agora somos conscientes dessas ondas. Já não agimos na ignorância ou na negação, mas com pleno conhecimento das consequências, dispostos a aceitá-las e enfrentá-las. Enquanto a noite avançava e o rio se preparava para dormir sob seu manto de luzes artificiais e estrelas distantes, Mariana compreendeu que haviam alcançado um marco significativo em sua jornada compartilhada.
Não era um final nem sequer uma conclusão temporária, mas um ponto de inflexão, um momento de compreensão profunda a partir do qual poderiam avançar com maior clareza. O caminho para a luz não havia sido reto nem fácil. Havia incluído desvios dolorosos, momentos de escuridão absoluta, decisões impossíveis. Mas agora, contemplando a cidade que havia sido testemunha de sua transformação, sentia uma certeza inabalável. A verdade, por dolorosa que fosse inicialmente, era sempre o único caminho para uma vida autêntica. E essa autenticidade, com todas suas imperfeições e cicatrizes visíveis, era infinitamente mais valiosa que a mais perfeita das ilusões. Uma suave garoa caía sobre São Paulo naquela tarde de dezembro, 2 anos depois que tudo começara. O Museu de Arte Moderna, com sua impressionante fachada contemporânea, resplandecia sob luzes estrategicamente colocadas que contrastavam com o céu cinzento. Em seu interior, uma multidão elegante se reunia para a inauguração da exposição Fragmentos de Verdade, a primeira mostra individual de Mariana após completar seu mestrado na prestigiosa Escola Paulista. Aos 23 anos, Mariana se movia com uma confiança serena entre críticos, galeristas e entusiastas da arte, explicando seu trabalho com a clareza de quem chegou a compreendê-lo profundamente. Já não era a jovem insegura que duvidava de seu talento. As experiências vividas nos últimos anos haviam forjado nela uma determinação e uma segurança que se refletiam tanto em sua presença quanto em sua obra. Rodrigo a observava de uma distância respeitosa, consciente de que este era o momento dela, sua conquista pessoal. Aos 45 anos, também ele havia mudado visivelmente. Os cabelos grisalhos que antes salpicavam suas têmporas agora dominavam completamente, mas lhe caíam bem, conferindo-lhe um ar distinto que complementava a vitalidade renovada em seu olhar. Havia reduzido significativamente seu papel na empresa familiar, delegando responsabilidades para dedicar mais tempo à fotografia, aquela paixão juvenil abandonada que agora redescobria com entusiasmo. 2 anos de viagens entre Rio e São Paulo haviam estabelecido uma rotina que, surpreendentemente, havia fortalecido seu relacionamento em vez de enfraquecê-lo. Cada reencontro era uma celebração, cada separação uma oportunidade para o crescimento individual. Haviam descoberto que a distância física, longe de ser um obstáculo, podia ser um catalisador para uma intimidade mais profunda quando existia uma base sólida de confiança e comunicação. É extraordinário, disse uma voz familiar ao seu lado. Rodrigo se virou para encontrar Fernanda, radiante num simples vestido azul marinho que ressaltava sua figura recuperada depois da gravidez. Em seus braços dormia tranquilamente Lucas, seu filho de 1 ano e meio. Um menino de bochechas rechonchudas e cabelo escuro que se tornara o centro gravitacional da família reconstruída. É mesmo, concordou Rodrigo, referindo-se tanto à exposição quanto ao milagre de estarem ali, juntos, depois de tudo o que acontecera. Mariana finalmente encontrou sua voz artística. Fernanda assentiu, embalando suavemente Lucas quando ele começou a se agitar no sono. Não apenas sua voz artística, comentou observando como Mariana gesticulava animadamente enquanto explicava uma de suas obras mais impactantes a um grupo de críticos. Ela encontrou quem é realmente. A relação entre Fernanda e Mariana havia percorrido um longo caminho desde aquela revelação devastadora. Não era a mesma amizade despreocupada da adolescência. Havia se transformado em algo mais complexo, mais maduro, forjado no fogo da traição e da reconciliação. Haviam aprendido a estabelecer limites saudáveis, a respeitar espaços individuais, a se comunicar com uma honestidade que antes teriam achado desconfortável. André se juntou a eles, trazendo consigo taças de espumante brasileiro. Seu relacionamento com Fernanda também havia evoluído significativamente. Após meses de terapia conjunta e conversas brutalmente honestas, haviam decidido se casar, mas em seus próprios termos, livres das expectativas sociais que quase os haviam levado a um casamento vazio. Os pais de Mariana acabaram de chegar, informou, apontando discretamente para a entrada.
Teresa e Antônio avançavam cautelosamente, claramente fora de seu elemento, no sofisticado ambiente artístico paulistano. Sua relação com Mariana havia sido reconstruída gradualmente, e embora nunca chegassem a se sentir completamente confortáveis com certos aspectos de sua vida, haviam encontrado um equilíbrio baseado no respeito mútuo e no amor incondicional, ainda que imperfeitamente expresso. O reencontro entre pais e filha foi caloroso, mas contido, refletindo a nova normalidade que haviam estabelecido. Teresa abraçou Mariana com um genuíno orgulho maternal, enquanto Antônio, mais reservado mas igualmente emocionado, expressava sua admiração pela conquista profissional de sua filha. Helena havia declinado o convite, o que não surpreendeu ninguém. Embora mantivesse uma cordialidade distante em eventos familiares relacionados a Fernanda e ao pequeno Lucas, havia estabelecido limites claros quanto à sua interação com Mariana. Surpreendentemente, este distanciamento havia resultado libertador para todos. Helena havia encontrado um propósito renovado, dirigindo uma fundação para mulheres empreendedoras, canalizando suas consideráveis habilidades sociais e organizacionais num projeto que genuinamente a apaixonava. "Qual é a sua favorita?" perguntou Rodrigo a Fernanda, referindo-se às obras expostas. Fernanda considerou a pergunta seriamente, percorrendo com o olhar as diversas pinturas que ocupavam o espaço. Finalmente apontou para uma peça localizada na parede principal, claramente posicionada como o centro conceitual da exposição. "Aquela", respondeu sem hesitar. "O preço da verdade." Rodrigo assentiu, compreendendo perfeitamente sua escolha. A obra mostrava duas figuras entrelaçadas, não completamente definidas, mas reconhecíveis como um homem e uma mulher. O extraordinário era como estavam compostas, fragmentos de diferentes tonalidades e texturas unidos por linhas douradas, uma clara referência ao kintsugi japonês. Ao seu redor, outras silhuetas menos definidas também mostravam fraturas e reparações douradas, conectadas às figuras centrais por fios luminosos, quase imperceptíveis. "É como se captasse exatamente nossa história", comentou Fernanda, ajustando o pequeno Lucas em seus braços. "Não apenas a de vocês dois, mas a de todos nós. Quebrados, recompostos, transformados pela experiência compartilhada. As feridas convertidas em luz", acrescentou Rodrigo, sentindo uma emoção profunda ante a representação visual de sua jornada coletiva. Quando o evento começou formalmente, todos tomaram assento para ouvir a breve apresentação de Mariana. De pé diante do microfone, com a obra principal às suas costas, ela irradiava uma presença serena que captou imediatamente a atenção da audiência. "A arte verdadeira, acredito eu, nasce da experiência vivida", começou sua voz clara e segura preenchendo a sala. "Estas obras que veem aqui surgiram de um período de profunda transformação pessoal, uma jornada através da escuridão em direção a uma luz que só pode ser encontrada quando nos atrevemos a enfrentar nossas verdades mais incômodas." Fez uma pausa, seu olhar encontrando brevemente o de Rodrigo entre o público, uma troca silenciosa, carregada de significado compartilhado. "Nossa cultura nos ensina a temer a verdade quando é inconveniente, a preferir ilusões confortáveis sobre realidades complexas. Mas o que aprendi, o que estas obras tentam comunicar, é que apenas através da verdade, por dolorosa que seja inicialmente, podemos acessar uma vida autêntica." Enquanto Mariana continuava sua apresentação, Rodrigo refletia sobre o extraordinário caminho que haviam percorrido. Desde aquela primeira troca de olhares num jantar familiar até este momento de celebração compartilhada, haviam atravessado territórios emocionais que muitos nunca chegariam a explorar. Haviam causado dor, haviam sofrido, haviam se perdido e se encontrado novamente, haviam reconstruído o que parecia irreparável. Não era um final de conto de fadas, com todas as peças se encaixando perfeitamente num padrão predeterminado. Era algo muito mais valioso, uma realidade complexa, imperfeita, autêntica, construída conscientemente a partir dos escombros de vidas que uma vez foram vividas em piloto automático. Quando a apresentação concluiu entre aplausos entusiastas,
Mariana se juntou novamente a eles, suas bochechas ligeiramente coradas pela emoção e pelo sucesso. Rodrigo a recebeu com um abraço contido, mas significativo, respeitando o contexto profissional enquanto comunicava todo o seu orgulho e amor. Você conseguiu, sussurrou em seu ouvido. Não apenas a exposição, tudo. Ela sorriu, compreendendo perfeitamente a que ele se referia. Haviam conseguido transformar o que começou como uma transgressão culpada em algo genuíno e valioso. Haviam convertido a dor em crescimento, a culpa em responsabilidade, as fraturas em conexões mais profundas. Naquela noite, depois que os convidados se foram e só restava a família, celebraram num pequeno restaurante no centro histórico de São Paulo. Lucas dormia pacificamente em seu carrinho, enquanto os adultos compartilhavam vinho e conversas que fluíam com uma naturalidade que teria parecido impossível anos atrás. A verdade, propôs Rodrigo, levantando sua taça num brinde, com todas as suas complicações e sua beleza inesperada. A verdade, responderam todos em uníssono, taças elevadas sob a luz acolhedora do restaurante. Mais tarde, de volta ao pequeno apartamento que Mariana havia transformado em lar durante estes 2 anos em São Paulo, ela e Rodrigo contemplavam a cidade da janela. As luzes noturnas criavam padrões hipnóticos nas avenidas movimentadas, enquanto o céu começava a clarear anunciando o fim da chuva. Tenho algo para você, disse Rodrigo, extraindo um pequeno pacote do bolso interno de seu paletó. Queria esperar pelo momento adequado. Mariana o abriu cuidadosamente. Dentro encontrou uma chave antiga, obviamente não funcional, pendendo de uma corrente de prata. O que é? Perguntou, intrigada. A chave do ateliê de Santa Teresa, explicou ele. O primeiro espaço que foi verdadeiramente nosso. Eu o comprei. Já não será um lugar alugado, mas algo permanente. Uma âncora no rio enquanto você constrói sua carreira aqui ou onde quer que ela te leve. Mariana sentiu que seus olhos se enchiam de lágrimas. O gesto era perfeitamente simbólico. Não uma amarração, não uma exigência de retorno, mas um reconhecimento de sua história compartilhada e uma promessa de continuidade, não importa para onde o futuro os levasse individualmente. É perfeito, disse, colocando a corrente ao redor do pescoço. Como tudo o que construímos juntos, imperfeito, complicado, mas absolutamente real. Beijaram-se sob o céu que começava a se abrir sobre São Paulo. 2 pessoas completamente diferentes de quem haviam sido naquele setembro distante quando tudo começou. Transformados pela dor, pelas decisões impossíveis, pelas consequências enfrentadas com coragem. Unidos não pela paixão desesperada dos primeiros dias, mas por algo muito mais profundo. A certeza compartilhada de que, sem importar os obstáculos futuros, haviam encontrado um no outro uma verdade pela qual valia a pena lutar. E enquanto a noite paulistana os envolvia com sua brisa suave, ambos compreenderam que o verdadeiro valor de sua história não residia no desfecho, no felizes para sempre dos contos infantis, mas na jornada em si. Em cada fragmento quebrado e recomposto, em cada ferida transformada em sabedoria, em cada mentira substituída por uma verdade dolorosa, mas libertadora. Porque, ao final, o amor verdadeiro não é aquele que existe na perfeição imaculada, mas o que sobrevive ao fogo da verdade e emerge mais forte, mais autêntico, iluminado pelo resplendor dourado das cicatrizes compartilhadas.